pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um tutorial. No tutorial de hoje a gente vai aprender como fazer a deconvolução utilizando múltiplas gaussianas, né, utilizando um processo de regressão não linear com funções gaussianas. E a gente vai aplicar isso especificamente a um dado térmico, né, a um perfil de temperaturas gerados normalmente aí em sistemas do tipo calorímetro, né? E depois nós vamos fazer a extração de alguns dados característicos, especificamente ali temperaturas características que são extraídas desses picos que são deconvoluídos, ok? Eu vou fazer aqui utilizando um exemplo, tá? Eu já transportei os dados que eu tenho para utilizar nesse tutorial aqui para dentro do Orange, né? Já colei eles aqui. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, né, é ajustar aqui essas colunas e verificar se elas estão aqui representando as variáveis corretas, né? Então, por exemplo, minha coluna X aqui está contendo a informação dos segmentos, né, da quantidade de dados, né, que eu tenho, que compõem esse meu arquivo. E o meu dado, efetivamente, eu tenho aqui o tempo, a temperatura, o calor e a pressão. Me interessa efetivamente esses dois aqui, né? Então, se eu plotar aqui tempo contra temperatura, por exemplo, eu posso... uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer é mudar, né? Eu vou plotar gráficos bidimensionais. Então, tem o eixo X e um eixo Y. Quando a gente cola os dados aqui nessa planilha do Orange, ele efetivamente ele seta aqui uma coluna como X e todas as outras como colunas Y. Se eu quero plotar, por exemplo, temperatura, né, no eixo Y e tempo no eixo X, eu tenho que vir aqui e modificar, né, simplesmente clico para selecionar, clico com o botão direito, Set as X. E aí eu posso selecionar essas duas colunas, vir aqui em Plot e selecionar, por exemplo, Line, né? Então eu estou vendo aqui efetivamente o perfil de temperaturas ao longo do tempo que me permitiu gerar ali, por exemplo, um determinado meu termograma, né? Eu posso voltar lá para a minha tabela e plotar, por exemplo, o calor contra o tempo, fluxo de calor, né? E aí o que eu vou ver, eu vou observar justamente o fluxo de calor registrado ao longo do tempo. Ok? Eu posso plotar as duas colunas ao mesmo tempo e observar um típico gráfico, né, que aparece em muitos artigos, em que você mostra a sua rampa de temperaturas e mostra aqui o fluxo de calor plotado também ao longo do tempo, cada um deles em eixos diferentes, né? O eixo aqui da esquerda para a temperatura e o eixo da direita para calor. Isso pode ser feito. Eu posso até fazer alterações aqui na visualização para visualizar tudo como gráfico de linha, né? Então posso efetivamente fazer dessa forma aqui. Isso eu estou fazendo um pouco mais rápido porque não é exatamente o foco desse vídeo, né? Só estou mostrando aqui para vocês o que são efetivamente os dados, só para a gente poder entender o que está sendo feito. Certo? Mas normalmente, quando a gente quer analisar esses dados calorimétricos, a gente plota a temperatura contra o calor, né? O fluxo de calor. Para fazer isso, primeiramente eu vou criar uma coluna aqui extra. Essa temperatura aqui ela está em graus Celsius, eu vou simplesmente escrever a unidade aqui. E aqui eu vou colocar a temperatura em Kelvin. Vou utilizar aqui o bloco de função para poder fazer essa alteração. Então eu quero, para transformar de Celsius para graus Celsius para Kelvin, basta eu somar 273,15 em cada um dos valores. Vou usar aqui o bloco da função, então os valores estão aqui na coluna C, então cada valor da coluna C vai ser adicionado de 273,15, lembrando que é ponto, não é vírgula, separador decimal. E ele já fez os cálculos automaticamente para todo o perfil de temperaturas para a gente, certo? Perfeito.
Eu quero agora plotar um gráfico temperatura contra calor. Calor aqui está em é fluxo de calor, né? Então é miliwatts, ou seja, energia por tempo. Então eu vou vir aqui e vou mudar o tipo de variável, transformar ela numa variável x, para que dessa maneira eu possa agora plotar o meu perfil, o meu termograma, certo? Bom, me interessa aqui efetivamente trabalhar com uma determinada região, né? Como eu dei aqui o zoom. Efetivamente para melhorar a visualização, eu quero trabalhar especificamente com essa região aqui. Esse aqui é o pico que tem informação que efetivamente me interessa, tá ok? Muito bem, o que eu vou fazer? Eu sei que esse pico, né, esse evento térmico, ele está aproximadamente no final lá dos meus dados, né? Especificamente com esse tipo de informação, da maneira como ela está disposta aqui, para que eu possa trabalhar de forma adequada, eu preciso vir aqui e deletar uma boa parte aqui dos meus dados. Isso aqui isso que eu estou fazendo é bem específico para o meu tipo de dado, tá? Pode não ser necessário se fazer para outras informações. Efetivamente, o que eu estou fazendo, eu estou deletando aqui esses dados, né? Que são dados que estão no início da corrida. Eu quero efetivamente trabalhar somente com essa parte aqui. Como vocês podem observar, eu já consegui remover uma boa parte desses dados. Então eu vou vir aqui novamente, vou deletar um pouco mais, só para poder limpar um pouco a minha visualização. Pronto, aqui já é o suficiente, certo? Bom, para que eu possa melhor visualizar, sem precisar usar o zoom, eu posso vir aqui em Graph e clicar em Rescale to Show All. Pronto, ele reescalou, então eu já estou visualizando aqui o meu pico, tá ok? O procedimento que eu fiz anteriormente, como eu falei, não ser necessário de você fazer no seu conjunto de dados, tá? Então, efetivamente, a gente vai partir daqui para aplicar a técnica de deconvolução utilizando múltiplas gaussianas, tá ok? Muito bem, vamos lá. Para aplicar essa técnica, primeiro eu vou clicar aqui em cima do meu gráfico para mantê-lo selecionado. Eu vou vir aqui em Análises, Peak Baseline, Peak Analyzer, Open Dialog. Vou arrastar um pouquinho para cá para que vocês possam ver. Eu vou utilizar aqui uma dessas funções, né? No analisador de pico eu tenho que decidir se eu vou integrar os picos, criar uma linha de base, encontrar picos. Eu vou colocar Fit Peaks Pro, tá? Clico em Next. Em seguida, a gente tem que selecionar como que a gente vai encontrar a linha de base, né? É preciso que você insira aqui a informação da linha de base. Bom, você tem algumas opções aqui pré-definidas, por exemplo, usar o valor mínimo, o valor máximo, a média, a mediana, ou efetivamente vir aqui e selecionar um valor customizado, né? Bom, se você tivesse uma linha de base quase que perfeita, né, vamos supor que a minha linha de base possa estar mais ou menos nessa altura aqui, né? Eu vou pegar essa ferramenta aqui, Screen Reader. O Screen Reader, uma vez que eu clico na tela, eu consigo ler qual é o par XY que está aqui nesse cursor em vermelho, né? Eu cliquei, então o par XY aqui é justamente essa informação, x248, y menos 10, tá? Então eu vou ler aqui mais ou menos onde que está o valor que está para poder marcar a minha linha de base. Se vocês observarem, tá vendo que aqui no cursor ele mudou de cor, ele está em azul, né? Significa que o cursor está exatamente aqui nesse segmento do meu sinal, que está em preto, né? Ele está exatamente aqui em cima desse valor, tá? E o valor que ele está mostrando aqui de altura do sinal é menos 1,8. Então vamos colocar esse valor aqui para definir a minha altura de linha de base. Tá? Ó, a minha altura de linha de base está razoável, tá certo? Eu poderia simplesmente utilizar isso daqui e poderia, por exemplo, clicar Next
para poder prosseguir para as minhas próximas etapas, tá certo? Caso a sua linha de base, por exemplo, ela esteja flutuando, né, ela seja algo assim que tem, né, o seu sinal tenha sofrido algum tipo de drift, né, você também pode selecionar como User Defined. Tá? É importante vocês explorarem essas opções aqui para poder entender qual a melhor opção de linha de base tem para vocês. Tá? User Defined também é bem interessante, porque cada ponto desse aqui em vermelho que apareceu, agora é um ponto de ancoragem da linha de base. Tá? Se eu clicar aqui Next, ele está aqui interpolando por meio de uma linha, isso aqui seria a minha linha de base. Obviamente ela não tem nada a ver com o sinal que eu estou registrando. Tá? Eu vou voltar aqui e eu vou lá embaixo e vou desmarcar a opção Enable Auto Find. Vou clicar Clear All, porque uma vez que você seleciona essa opção, ele já seleciona aqui alguns pontos possíveis de linha de base. E eu mesmo vou clicar em adicionar. Tá? Então eu posso... Essa região aqui efetivamente não me interessa muito. Então eu mesmo posso ir adicionando aqui pontos para marcar a minha linha de base. Tá? Isso que eu estou fazendo é apenas um outro método, tá, de marcação dessa linha de base. Obviamente eu fiz aqui de uma forma não muito cuidadosa mesmo, só para não perder muito tempo com isso. Se eu clicar em Next, pronto, está aqui. Ele está identificando isso aqui como minha linha de base. Ok? Essa seria uma outra forma de você fazer essa linha de base, certo? Eu vou voltar aqui no Previews, eu quero uma linha de base constante. Nessa altura aqui para mim já está suficientemente satisfatório. Tá? Vou utilizar essa daqui mesmo. Vou clicar agora em Next. No tratamento da linha de base, eu vou colocar aqui, eu vou fixar os parâmetros da linha de base, tá certo? Depois eu vou clicar em Next novamente. Agora nós temos que achar os picos. O processo de encaixe de múltiplas gaussianas, ela envolve que você ofereça, né? É um processo de regressão não linear. E o método numérico que é utilizado, ele precisa de um ponto de partida, precisa de um chute inicial. Esse chute inicial você dá justamente marcando aqui onde estão os possíveis picos que você quer identificar. Tá? Ele está com o AutoFind aqui ativado, eu vou desmarcar e vou colocar aqui Add, tá certo? E aí eu vou adicionar aqui os picos que eu quero, tá? Onde estão as posições dos prováveis picos. Então eu posso adicionar um aqui, posso adicionar um outro aqui, um nessa posição claramente, tá? Clicando duas vezes, tá? Se clicar uma, ele só muda o cursor, tem que clicar pelo menos duas vezes para ele poder dar aqui para você a posição aqui do pico. E vou clicar Done, certo? Adicionei aqui 5 picos nessa região. Muito bem, agora eu vou clicar Next novamente. Prontinho. Se vocês observarem, ele já está gerando aqui, né? Ele tem como default o uso de uma gaussiana, tá? De modelos de gaussianas. Então ele já está gerando aqui o que seria uma gaussiana prevista, modelada, que é essa aqui em vermelho, tá? Eu vou clicar em Snap to Spectrum, tá? Que é importante isso, para que ele possa efetivamente ficar o máximo possível. Ele vai se basear no espectro, né? No espectro real, efetivamente, na sua curva aqui em preto, que é o sinal experimental, tá? Para poder fazer essa regressão. E agora, efetivamente, eu vou vir aqui em Fit Control. Tá? A interface do Fit Control ela é muito parecida com a interface da outra função que existe lá no Analysis, que é o Fitting. Tá? Esse método que a gente está usando ele poderia ser executado por outras funções que existem aqui também. Tá? Mas eu estou utilizando essa porque ela já agrupa tudo que a gente precisa. Aqui no Pick Fit Parameters, nessa caixa de diálogo, a gente pode mudar uma série de parâmetros. Né? Primeiramente, a gente vai observar que o default dele, né, por padrão, o modelo que ele usa é um gaussiano.
Se você clicar aqui nessas abas, você vai ver uma série de informações. Por exemplo, aqui a equação da gaussiana que ele está utilizando para poder ajustar os parâmetros. Aqui é uma amostra, né, da curva, efetivamente, né, ele está mostrando aqui os diferentes parâmetros que caracterizam essa gaussiana. Tá? Esse function file aqui, efetivamente, é como se fosse o código que ele está executando. Tá? As informações, né, que tem no código. Tá? Perfeito. E aqui em cima a gente vai encontrar uma série de... são os parâmetros, né, referentes às gaussianas que são ajustadas. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o y0, que efetivamente é a linha de base. Se você observar, ela é sempre fixa, como a gente colocou lá para fixar os parâmetros da linha de base. Esse y0 aqui, que é bastante importante, ele está fixo. Então, todas as gaussianas, né, elas vão ter a base delas apoiadas aqui nessa linha de base, que é o que a gente precisa mesmo. Ok? E aqui embaixo você vai encontrando uma série de outros parâmetros. Né? Então, por exemplo, para a primeira gaussiana que a gente colocou, tem o xc1, que é efetivamente aqui as coordenadas aqui do centro da gaussiana, o A1, que é a área, tá? E o W1, que é a largura meia altura. Tá? É um parâmetro característico da gaussiana. Tá? E durante esse processo, né, de estimação, vocês podem até fazer alterações. Né? Como vocês podem observar, ele já tem valores aqui. Esses valores correspondem justamente aos valores aqui que a gente colocou como chute inicial. Tá? Observa o seguinte, o que não tiver fixo aqui, ele vai mudar quando for resolver esse problema de estimação, tá? De ajuste, né? O problema de regressão não linear. Certo? Bom, eu posso fazer alguns testes para verificar se a minha regressão ela vai funcionar adequadamente. Então eu posso vir aqui, ó, e clicar em Fit Until Converge. Aqui vai aparecer o número de interações, certo? E aqui, efetivamente, ele te dá, nessa aba de Messages, ele te dá aqui um extrato do processo de regressão. Né? Então ele diz o seguinte, olha, convergiu, né? Se não apareceu nada em vermelho, significa que efetivamente convergiu o que você estava procurando. Tá? E se a gente visualizar, cada uma das 5 gaussianas que a gente colocou, elas são representadas aqui com esse azul claro. Em vermelho é a soma delas, certo? Esse procedimento ele visa então minimizar, né, um procedimento de regressão. Ele está resolvendo lá uma função objetivo, ele está minimizando a diferença entre o valor modelado a partir da soma das gaussianas, certo? Que está aqui em vermelho, e o valor experimental. Tá ok? Bom, você pode fazer diferentes testes para tentar maximizar aqui o que poderia ser o R ao quadrado, que efetivamente é a métrica estatística que ele usa para te informar o quão bom, né, o quão bem ajustado o seu conjunto de gaussianas está aqui do seu dado experimental. Tá ok? Você pode tentar reduzir o número de gaussianas ou aumentar, enfim, justamente para tentar fazer o melhor ajuste possível. Bom, eu vou considerar que esse ajuste aqui ele tá suficientemente razoável. Tá ok? Muito bem, então eu vou clicar OK e vou aceitar aqui o parâmetro que, né, das gaussianas que ele efetivamente ajustou. Vou clicar em Finish. Bom, uma vez que a gente clica em Finish, ele gera aqui para a gente uma tela como se fosse um relatório. Tá? Segurando o Ctrl, eu consigo aproximar aqui a tela, tá? Lembrando que eu não estou usando a ferramenta de zoom, tá? O zoom ele funciona somente na parte do gráfico, tá? Para eu poder aproximar aqui a tela, eu seguro o Ctrl e estou rolando aqui a barra de rolagem do mouse. E a gente vai observar o que? Agora as nossas gaussianas são representadas em verde e os parâmetros dela estão aqui listados. Estão listados aqui nessa tabela aqui embaixo. Tá ok? Bom, perfeito. A gente pode observar a área integrada de cada uma das 5 gaussianas, tá? A largura meia altura, a altura máxima, tá? Que aqui no caso é um valor negativo, porque a escala aqui, né, a altura dela está aqui no valor, na escala negativa.
um centro de gravidade e aqui a área integrada, mas em termos percentuais. Essa soma aqui dá 100%, cada uma dessas áreas aqui, que é o que ele considera, né, somadas, vai efetivamente compor esse 100%. E aí cada uma dessas áreas tem um determinado, representa uma fração desse 100% que é mostrado aqui. Tá certo? Nesse canto aqui, nessa lateral direita, a gente pode observar justamente o que está sendo mostrado. Eu poderia, por exemplo, desligar aqui o HIT e o Cumulative Fit Peak. Observe que ele é cumulativo, né? Ou seja, ele é a soma desses aqui. Então eu posso desligar para ver só as gaussianas que estão sendo plotadas. Tá? Agora, vamos fazer uma etapa, né? Eu quero mostrar para vocês uma etapa de extração, por exemplo, de propriedades dessas gaussianas. Né? É muito comum na área de calorimetria a gente, por exemplo, extrair a temperatura de onset, né? Que é a temperatura aqui bem do início, né? Ela é tangente aqui ao início aqui da curva de uma gaussiana, a temperatura de pico, que efetivamente é no pico da gaussiana, e a temperatura de offset, que é tangente aqui, né, à parte descendente, né, da curva gaussiana. Bom, para melhorar a visualização, eu vou desligar alguns picos que estão sendo mostrados aqui. Tá? Vou ficar efetivamente com esse. Eu posso até aplicar um zoom para melhorar, tá, a minha visão. Se você quiser retornar, basta você botar zoom out. Tá? Muito bem. Então, vou colocar aqui o zoom. Como é que eu posso extrair esses pontos? Né? Bom, eu tenho aqui a minha linha de base. Convencionalmente, os softwares aí proprietários, né? Deixa eu aplicar só um pouquinho mais de zoom para que eu possa enquadrar melhor aqui na tela. Perfeito. Normalmente nos softwares proprietários, você tem uma ferramenta que você clicando aqui na parte ascendente e na parte descendente, ele já extrapola aqui uma reta tangente, interceptando ela na linha de base. E no ponto de intersecção, de intersecção com a linha de base, você vai estar caracterizando ali essa temperatura de onset, desse lado aqui o de offset, e a de pico efetivamente aqui. Ok? Você pode fazer isso de duas formas. Existe uma forma manual, em que você efetivamente pode usar a ferramenta aqui de desenho de linha, né? E aí efetivamente puxar uma reta de tal maneira que ela fique tangente aqui, né? Desenhando essa reta mais tangente possível a essa parte aqui ascendente da curva, e faço o mesmo para a parte descendente da curva até a linha de base. Ok? Bom, para eu fazer a leitura dos dados, eu venho aqui e pego a informação que está justamente aqui nesse ponto de intersecção. Com o Screen Reader, ele já vai aparecer aqui embaixo. Ok? Aqui seria a temperatura de onset, aqui a temperatura de offset, e aqui a temperatura, temperatura de pico, e aqui a temperatura de offset, certo? Basta você tomar nota disso, né? Então, para você fazer essa anotação, você pode utilizar a ferramenta de texto. Tá? Então, essa seria uma maneira de você fazer. Ela é totalmente manual. Eu vou deletar e mostrar uma outra forma, que seria uma forma um pouco mais objetiva, né? E sempre é importante a gente tentar fazer esses processamentos da forma menos subjetiva possível. Então o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou utilizar uma ferramenta aqui que é a ferramenta de seleção de dados no plot que está ativo. Tá? Se você clicar aqui, ó, você pode selecionar somente no plot ativo ou em todos os plots. Eu vou clicar nessa daqui. Essa ferramenta ela permite que você selecione um trecho dos dados que estão plotados. Ok? Eu vou clicar aqui e vou deletar, porque eu quero pegar a parte aqui que é mais linear dessa curva. Pronto. Essa parte é uma parte mais linear. Ok? O que eu vou fazer agora? Ele selecionou esse conjunto de dados. Eu vou clicar aqui em cima. Apareceu essa setinha, significa que ele está considerando como dados ativos o conjunto compreendido dentro desse intervalo que está aqui.
Eu vou vir aqui em análise, vou clicar em Fitting e vou clicar aqui Linear Fit Open Dialog. Aqui, como já mostrei em vídeos anteriores, existe uma série de abas que você pode modificar como que vai ser feita o ajuste da reta, né? Linear Fit ele vai encaixar uma reta ali que efetivamente vai ser a reta tangente que a gente está procurando. A única modificação que eu vou fazer aqui é pedir para ele expandir isso em todo o eixo para que ele possa efetivamente, para que essa reta possa cruzar aqui a minha linha de base para que eu possa efetivamente capturar depois do tempo. Vou clicar OK. Prontinho, está aqui. Está a minha reta tangente aqui, certo? Muito bem, aqui estão os parâmetros, né, de ajuste dessa reta. Tá? Tem o intercept, tem o slope. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Vou usar a ferramenta de seleção de dados. E agora com a ferramenta da seta, selecionei os dados, análises, fitting, linear fit. Eu poderia abrir o diálogo de novo, mas eu posso selecionar aqui, ó, last used, tá? Para poder utilizar a ferramenta com as configurações que ela foi usada da última vez. Se eu fizer isso, pronto, ele já jogou aqui a reta tangente. Basta então agora eu registrar, usar a ferramenta de Screen Reader para poder capturar qual é o valor aqui, né, em que a reta tangente assume quando ela cruza a linha de base. Esse valor aqui no caso é 272,74. Para anotar esse valor eu posso usar aqui uma ferramenta de texto e digitar 272,74. Isso aqui seria a minha temperatura de um set. Usando agora a ferramenta novamente de captura, de leitura de dados na tela, eu posso vir aqui e identificar a temperatura do pico, que é 276. Temperatura do pico 276,20. E o T offset, novamente eu vou usar a ferramenta para capturar o valor e é 279. Certo? Eu posso copiar isso daqui e transportar, por exemplo, para uma outra tabela, né, caso você esteja fazendo esse processamento de forma repetida. Tá? Então, eu posso vir aqui e cliquei com o botão direito, né? Lembrando o seguinte, aqui nessa versão do Orange, que é o Orange 2021, algumas telas elas ficam ocultas aqui, tá? Então você vem aqui, passa o mouse aqui em Project Explorer, vai aparecer esse conjunto de figuras que foram plotadas e a tabela original. A tabela original é esse aqui, Book 1, tá? Mas eu quero transportar aqueles dados que eu copiei para um outro workbook. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, New Window, Workbook. E aí ele criou o Workbook 2. Se eu clicar aqui, Ctrl V, ele transporta os dados. Não transportou tudo, deixa eu voltar lá no gráfico 5. Copiar. Pronto, está aqui. Não sei exatamente por que ele não tinha copiado tudo, mas enfim, copiei os dados para cá e aí efetivamente você poderia digitá-los aqui. Né? Tem como você digitá-los para cá, ou então eu apago isso daqui, fico somente com os números. Prontinho, tá? Lembrando que o separador decimal é sempre ponto. Se você colocar como vírgula, ele entende isso aqui como texto, tá? Perfeito. É basicamente isso aqui que nós queremos fazer nesse tutorial, tá certo? Bom, é isso. Não me recordo de mais nada que possa
Essa é interessante de mostrar aqui para essa parte, tá? Se você precisar utilizar as áreas, né, dos picos, elas já estão todas aqui. Então, se eu recuperar aqui a visão novamente, posso até ocultar isso daqui. Tá? As áreas dos picos, elas já estão todas aqui. Tá? Então, se você precisar dessa informação, ela já está registrada aqui. Você não precisaria... Existe uma função própria do Orange para poder fazer aqui a integração das áreas. Mas, efetivamente, ele já está aqui com as áreas integradas. Tá? E essa área aqui, ela tem justamente aqui essa escala. Tá? Então, é uma área que está nas unidades de miliwatts vezes Kelvin. Tá? Efetivamente. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado do tutorial. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Se tiverem sugestões, deixem aqui também. E quando for possível, eu tento atendê-los, tá ok? É isso então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.